Existe muito anime onde as pessoas morrem, ou é de Battle Royale, ou alguma coisa nesse sentido. É normal, a gente já tá cansado até de ver isso, mas tem alguns que são muito originais na história, muitas vezes porque não é vindo de um material original ou de um mangá, mas sim de algum jogo. E hoje eu vou trazer um desses aqui. Mas antes, oi, eu sou o Lucas, bem-vindos ao Papotaco. Aqui eu falo sobre animes, mangás, tudo da cultura japonesa que eu sei que vocês gostam e eu também. Hoje eu trouxe pra vocês um anime muito bom que é baseado num jogo que é o Danganronpa. Esse anime ele já é um pouco antigo, já tiveram algumas temporadas e ele é muito, como eu posso dizer, difícil de tu entender toda a história. Muito porque o material que é adaptado não é 100% fiel, ou então porque não tem muito tempo para desenvolver a história. É normal, qualquer coisa que é vinda de um outro produto acaba tendo que fazer essas adaptações. Ou corta alguma coisa, ou muda um pouco a história. Alguma coisa nesse sentido vai acontecer. Mas uma coisa que a gente tem que concordar é que poucos animes conseguem fazer o que o Danganronpa faz. Aqui quando a gente para pra pensar que o ponto central é mandar alguém jogar no Vasco, logo a gente descobre que não é bem assim. É muito mais sobre a trama do que está acontecendo, sobre as amizades que estão sendo feitas e não sobre isso propriamente dito. Então, nunca é sobre o medo de perder a vida, mas sim o medo de confiar naquelas pessoas que estão contigo naquela sala. E isso é muito interessante, muda completamente a forma que a gente pensa em uma estrutura de anime. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui, o personagem ir para uma melhora é só uma ferramenta para a construção da história, não é o ponto central, nunca foi. E o verdadeiro jogo acontece na cabeça do jogador, isso que é muito legal. E dá para entender porque que todo mundo pensa que essa coisa de perder a vida, um ter que ganhar do outro nesse sentido, é o ponto central da história, até porque a propaganda que é feita do anime é com isso, porque é o que chama atenção. Mas no desenrolar de tudo, a gente vê que não tem nada a ver, que é só uma parte da história que tem muito mais para prestar atenção. Pensa comigo, um grupo de estudantes fica preso na escola e para sair com vida vai ter que morrer gente. Na prática, ninguém quer fazer isso, mas vão acabar fazendo porque é o que tem que ser feito. O problema de tudo isso é que vai acontecer isso, mas ao mesmo tempo as relações vão sendo construídas, as pessoas vão criando empatia pela outra, fazendo amizades, gostando do próximo e uma hora isso vai cobrar o preço. E isso só acontece porque se não tivesse isso, nenhuma dessas partidas teriam um peso legal pra história, porque é muito personagem. Tem que ter uma ligação entre eles e entre a gente também. E aí eu quero saber, vocês já assistiram todas as temporadas de Danganronpa? Vocês já jogaram o game, alguma coisa assim? Leram as light novels? Fico muito curioso porque não é um anime que se fala tanto hoje em dia. Quando foi lançado, só se falava nele. Então eu fico muito curioso pra saber se o pessoal mais novo ainda se interessa ou se já assistiu. E essa preocupação dos personagens com outros vai passar pra gente. A gente vai ficar preocupado também. Poxa, eu não quero que meu personagem preferido vá para uma melhor, mas eu também não quero que aquele lá que ele gosta também aconteça algo com ele. E isso é muito difícil para fazer num anime. Então, o que eu quero dizer com isso? O personagem vai estar sempre em constante estado de ansiedade, todos eles, não é só um. São todos de maneiras diferentes e logo a gente também vai ficar. Não tem como não ficar. E claro, tem um detalhe que a gente não percebe logo no início que é muito importante para a história. O assassino quase nunca é um monstro, então isso é muito mais interessante para a história. Os culpados, eles seguem sendo as vítimas da história. Além de fazer alguma coisa, eles estão sofrendo também. E isso talvez é a escolha mais brilhante assim desse anime, porque em várias histórias o culpado é alguém que é feito para ser uma pessoa ruim, uma pessoa duvidosa, e aqui não. Aqui tu não duvida de ninguém ao mesmo tempo que duvida de todo mundo. E os motivos para acontecer isso não são só para fugir dali. Tem vários. Alguns é porque o personagem é levado ao limite, outros porque ele quer proteger alguém, e muitas vezes é porque recebe informação errada de propósito, mas recebe informação que faz com que ele tome aquela atitude. E isso, claro, vai fazer o julgamento ser completamente mudado, tanto nosso quanto dos personagens. E quando o assassino é revelado, a gente não fica com uma sensação de dever cumprido, de satisfação, não. A gente fica com aquela coisa assim atrás pensando, poxa, que droga que foi esse personagem. E é por isso também que entra o Monokuma. E ele não parece ser também quem ele é. Pode prestar atenção, o Monokuma nunca mata ninguém. Parece estranho eu falar isso, né? Mas presta atenção. Quem é que faz a ação? Quem é que usa os objetos, os venenos? Quem é que monta a armadilha? Nunca é o Monokuma. Ele só cria as condições. Isso me lembra muito o quê? Jogos Mortais. É muito parecida a história, viu? Nesse sentido. Tem alguém que tá ali criando as regras e o pessoal tem que obedecer de alguma maneira. Ele vai oferecer os incentivos, vai criar esse medo, sim, mas quem vai fazer a ação não é ele. Ele é quase como um cientista observando assim o experimento dele. E eu também não sei se tem algum anime que faz assim hoje em dia, desse jeito, cria uma história
ao mesmo tempo muito confusa, muito interessante. Eu não lembro agora, vocês lembram? Se vocês lembrarem, comentem aqui, eu quero saber. Agora falando um pouco do jogo, para além do anime, que também é muito legal, vale a pena dar uma chance. Aqui, nós que estamos jogando, a gente também está sendo manipulado, porque tem muita informação que chega pra gente que não é verdade, está alterada, as ações vão impactar, e a gente não percebe muitas vezes, só quando vai se desenrolando a história. E é a mesma coisa com os animes, tu vai criar, vai ter uma empatia por um personagem principal ou não, um secundário, vai ter mais interesse nele e pode ser que a qualquer momento ele vá embora. Ou pior ainda, vai começar a confiar nele e pode ser o maior erro na hora de jogar. A maioria das vezes o assassino nem é aquela pessoa que tu tá pensando, é uma pessoa que não tem ligação na tua linha de raciocínio, e pior ainda, é uma pessoa que tu não desconfiaria de jeito nenhum. Isso vem muito claro do julgamento pelas aparências, porque aqui é um jogo que não dá pra fazer isso, porque qualquer um pode ser o culpado, e o preconceito não quer dizer nada. O jogo ele tá testando os personagens e também a gente que tá jogando. Isso é muito bom. Mas claro, ao mesmo tempo que eu gosto muito do material de Danganronpa, eu também vejo alguns problemas, principalmente no anime. O anime, ele é muito interessante, visualmente ele é muito legal, só que o maior problema dele é a história não se ligar direito. É um pouco confusa, para dizer o mínimo. Tu tem que muitas vezes procurar um material extra, ler alguma coisa sobre, pesquisar para entender a história, porque chega um ponto que é tão confuso que tu não sabe mais quem é quem, tu não lembra, ou as histórias se misturam, ou as temporadas não são tão claras. É muito complicado de tu pegar, iniciar esse anime, terminar e entender ele. Basicamente é isso. Ele vale muito a pena, mas vá sabendo que é uma obra um pouco difícil de entender toda ela. E também é justamente por isso que Danganronpa é lembrado até hoje por muita gente. Não sei se tanta gente assim, mas por muitas pessoas, principalmente no Japão. Então, pessoal, eu não sei se vocês sentiram vontade de assistir Danganronpa, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero saber de vocês, vocês vão assistir o anime agora que eu falei um pouco sobre ele? Vão tentar jogar os jogos? É muito bom, vale a pena, com aquelas ressalvas que eu disse. Comentem aqui o que vocês vão fazer, o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, darem like, hyparem se tiver essa opção. E a gente se vê na próxima. Valeu!